Fala, brotos, tudo bem com vocês? Nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos continuar nosso vídeo anterior, cardzinho aí para vocês acessarem, tá muito bom. Por mais que seja um contexto até de certa forma polêmico, envolvendo alguns contextos de política, a forma de viver, de enxergar as coisas, nos mostra o quão atual ainda é a Bíblia. Por mais que ela tenha sido escrita há muitos e muitos anos atrás, nos prova que a vida, de uma certa forma, é cíclica. E a sabedoria contida aqui é milenar. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. O versículo 7 já nos diz assim: os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Se você for parar para pensar, um contexto daquilo que Deus deixa para nós se você é justo, se você é alguém que segue os princípios, se importe com quem está do seu lado, se importe com os pobres, ajude as pessoas que estão passando necessidade, porque os ímpios, de uma certa forma, eles só olham para si mesmo. Não conte com eles, porque deles você dificilmente vai conseguir extrair alguma coisa. Versículo 8. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Essa questão aqui ela é bem interessante, porque o que seria o agitar? Sabe aquela pessoa que fica fomentando sempre uma briguinha, sempre alguma coisinha assim, e isso deixa o povo inquieto, isso deixa o contexto onde ela está assim agitado. Mas agitado de uma forma negativa, não é um agitado festivo, é um agitado para o lado, vamos colocar assim, bélico. Então é interessante como o sábio, ele sabe trazer paz, ele sabe trazer a calmaria, ele sabe trazer a serenidade no ambiente onde ele está, e não um contexto de fúria, de briga, de irritação, de agitação. Versículo 9. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Interessante, né? Porque se você for olhar, aqui a Bíblia ela nos coloca um conceito, né? Uma questão que quer dizer assim, o insensato ele se recusa a ouvir a razão. Então, por mais que você esteja colocando os pontos como eles devem ser, da forma como realmente a forma justa, o insensato ele se nega a ouvir a justiça. Ele quer somente o lado dele, ele se recusa a ouvir a razão, ele se recusa a entender o que é certo. E ele vai querer entrar pelo lado da briga. Então, não haverá paz, vai haver a zombaria, vai haver... e aí é uma coisa interessante, sabe aquelas pessoas que são irônicas quando elas estão no meio de uma discussão que acaba deixando a coisa pior ainda? Eu devo confessar que algumas vezes eu faço isso, e não que eu me meta em discussões, mas sabe quando te dá aquele negócio assim tão... Você fala, não é possível. E aí você acaba sendo irônico, e isso é ruim. Isso, a própria Bíblia diz que não devemos ser assim. É por isso que diz: o insensato se enfurece e zombará. Então, não faça isso. Não faça isso. Isso não é legal. E isso vai te levar para um contexto de ruim, um contexto realmente bem ruim para a sua vida. Versículo 10 diz: os violentos odeiam os homens e procuram matar o homem íntegro. Então... é engraçado, porque aquelas pessoas que não têm paz dentro de si, aquelas pessoas que vivem de forma irritada, sem seguir os princípios de Deus, elas se incomodam muito com aqueles que seguem os princípios, com aqueles que conseguem viver segundo os princípios de Deus. Então, eles vão odiar, eles vão procurar extinguir essas pessoas que se tem uma discrepância entre elas, né? Versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se.
esse eu acho que a cereja do bolo da coisa. Porque assim, já viu aquelas pessoas que deixam o sangue ferver e falam: ah, eu falei mesmo, eu explodi, não quero saber, porque a Bíblia chama essa pessoa de tolo. Porque o tolo dá vazão à ira. O tolo não tem domínio, não refreia nada, só vai. E numa dessas ele acaba reduzindo o seu tempo de vida, acaba perdendo coisas interessantes e boas para sua vida, para o seu futuro, o que acaba, enfim, apenas o lesando. Mas o sábio domina-se. Por mais que ele esteja irritado, ele vai respirar fundo, ele vai fechar os olhos, ele vai: Senhor, me ajuda. Vai tentar sair dali e ele vai se controlar. Então é uma característica muito, muito, muito importante daqueles que se assemelham a Deus de uma certa forma. Versículo 12. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Isso daqui o que acontece? O rei, o governante, o líder em si, ele vai ficar incitando que as pessoas elas sejam como ele. Ela vai incitar que todos eles, de uma certa forma, sigam, ele vai provocar a corrupção entre eles. Então, no final das contas, como diz que tipo, a liderança, os liderados é um espelho dos seus líderes. E no final das contas, se eles propagam a discórdia, a corrupção, a morte, a contenda, é notório que os seus oficiais serão, de uma certa forma, ímpios, como diz a palavra aqui. Então, assim, analise bem, se você é um líder, quem você é, o que você faz, que imagem você passa para o seu próximo. Porque geralmente aqui no Brasil, principalmente, as pessoas têm costume de dizer: ah, mas os políticos fazem, ah, mas fulano rouba, ah, ninguém respeita farol, ah, ninguém respeita isso. Então, no final das contas, é dissipada a corrupção por conta de quem está acima. Mas se o respeito começar de cima, as coisas mudam completamente. E é isso. Nós terminamos aqui mais 1 minuto de sabedoria bíblica, que eu espero tenha trazido boas reflexões para você sobre o seu autodomínio, sobre o seu autocontrole e a forma de se viver e de se respeitar princípios e as leis de Deus. Então eu peço para você, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você acha que realmente deveriam ouvir essa palavra, que vai agregar a ela, que a palavra de Deus sempre tem a somar e ela se renova a cada dia, é o que diz nela. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Comenta o que mais tocou você, o que mais te chamou a atenção e até questões que você gostaria de estudar aqui com a gente no canal. E eu vou finalizar o nosso vídeo com uma oração para que Deus venha realmente nos fazer sábios, não tolos. Amém? Senhor Deus eterno Pai, me coloco diante do Senhor neste momento, apresentando a minha vida e a vida de cada um daqueles que se dedicaram e deram do seu tempo para ver o seu vídeo até aqui, Pai. Que eles sejam abençoados, que a sabedoria do Senhor, a sabedoria milenar esteja em nossas vidas, nos ensinando a ser pessoas melhores, ensinando a ser sábios, não tolos. Que nós possamos realmente ser bons líderes do que quer que sejamos líderes, seja da nossa casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na cidade, no condomínio, aonde for, que nós possamos ser pessoas que exalam os princípios do Senhor, Pai, e realmente propagam o bem. Que a palavra do Senhor seja viva em nós, Pai, e venha nos curar e nos transformar, é o que eu te peço, liga nessas palavras nos céus e na terra, selando com o teu poderoso sangue, em nome de Jesus. É isso aí, até a próxima, Deus abençoe.